Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre o gênero textual editorial e também sobre os pronomes relativos. Editorial. O que é editorial? Editorial é um gênero jornalístico que apresenta e defende a opinião de um jornal ou revista em relação aos variados assuntos do cotidiano. Bem, gente, quando a gente fala em editorial como um gênero textual jornalístico, não significa dizer que ele é uma notícia, né? Diferente da notícia, que é um texto apenas informativo, o editorial, além de trabalhar com a informação, ele também trabalha com a opinião, certo? Por quê? Porque o editorial ele vai partir de um fato, né? Um fato que seja recente ou histórico também, e a partir desse fato vai se defender uma opinião. Só que não é uma opinião individual, é uma opinião coletiva, seja de um jornal ou de uma revista, certo? Todo editorial possui fato e possui também opinião. Por quê? Porque o fato é aquele que informa, né? Informa o que aconteceu. E a opinião é a interpretação daquilo que aconteceu. É aí onde entra a equipe, né, que vai realizar a exposição da opinião, seja uma equipe de um jornal, seja uma equipe de uma revista, e vai partir desse fato para trabalhar e para interpretar da sua maneira aquilo que aconteceu, né? Por isso que já vai ser uma opinião. Quais são as características do editorial? Expressa a opinião do jornal sobre um assunto da atualidade, quase sempre polêmico, né? Como já falei para vocês, é a opinião do jornal, né? Ou da revista, né? Que não necessariamente precisa ser de um jornal. E essa opinião é aquela opinião coletiva do grupo que compõe aquele jornal ou aquela revista, tá bom? A intenção do editorial é persuadir os leitores, esclarecer ou alterar seus pontos de vista, alertar a sociedade e às vezes até mobilizá-la. A partir do momento que se apresenta o fato e que se traz uma opinião coletiva a respeito daquele fato, aquela opinião ela vai tentar convencer o leitor a acreditar, né, como se ela fosse uma verdade absoluta, né, para esclarecer e até alterar o seu ponto de vista, fazer você mudar, fazer o leitor mudar de opinião, alertar o leitor sobre determinado assunto, mobilizar. Tese ou ponto de vista fundamentado por comparações, exemplificações, depoimentos, pesquisas e dados estatísticos, citações, retrospectivas históricas, etc. Como ele é um texto informativo e também opinativo, e ele vai trazer argumentos, os argumentos eles são sustentados através exatamente dessas comparações, desses dados, desses depoimentos, porque eles precisam dar uma credibilidade àquilo que está sendo falado, né? Então, é aí que vão aparecer todos esses dados, essas retrospectivas históricas, ou o que aquele grupo prefere utilizar. Estrutura. A estrutura, ela é organizada normalmente em 3 partes. A introdução, né? E o que nós temos na introdução? A introdução é a parte em que o assunto ele vai ser identificado, ou seja, é onde vai aparecer a ideia central que vai ser discutida ao longo de todo o texto. Depois da introdução, nós temos o desenvolvimento, que é a parte em que o tema que foi apresentado lá na introdução, ele vai ser problematizado, e aí ele vai se fundamentar, né? Os argumentos por meio do que nós falamos anteriormente, dos dados estatísticos, das citações, dos exemplos, das comparações, depoimentos. E por fim nós temos a conclusão, que como o próprio nome diz, né, é o desfecho. É a parte em que o autor ele vai poder apresentar as soluções para aquele problema que está sendo discutido, ou simplesmente pode fazer uma síntese daquilo que foi discutido ao longo de todo o texto, instigando
aos leitores terem uma reflexão crítica sobre determinado assunto. E a linguagem, que precisa ser uma linguagem clara, objetiva e impessoal, fazendo uso da variedade padrão formal da língua, né? Como se trata de um texto jornalístico, né, que vai ser veiculado nos meios de comunicação, ele precisa fazer uso de uma língua culta, né? Esse gênero, ele é um gênero que vai trabalhar com um assunto, seja ele da política, da cultura, economia, meio ambiente, religião, certo? E aí esse ponto de vista coletivo, ele vai trazer a discussão, né, de uma forma que lhe tente convencer de que aquela verdade é uma verdade absoluta. Então, a maior intenção, a finalidade do editorial é persuadir o leitor. Vamos agora para a análise linguística dos pronomes relativos. E o que são pronomes relativos? São aqueles que retomam um substantivo ou um pronome anterior a ele, substituindo no início da oração seguinte. Como exemplo, eu tenho: o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Eu tenho aqui duas orações, estou vendo a repetição de um termo e para evitar a repetição desse termo, eu vou fazer uso de um pronome, né? E aí a frase vai ficar: o jogo que decidirá o campeonato será no domingo. Eu tenho aí o que é um pronome relativo, porque ele está retomando o substantivo jogo, que é o substantivo anterior a ele, né? Substituindo para evitar a repetição. E também eu tenho a certeza de que o que é um pronome relativo, porque além dele substituir o termo anterior, ele retomar o termo anterior, ele pode ser substituído pela expressão o qual, porque o pronome que, para ele ser um pronome relativo, ele pode ser substituído pelo pronome o qual e as suas variáveis, como a qual, os quais e as quais. Então, você quer ter certeza, você procura o antecedente, o substantivo que ele está retomando, e faz essa substituição pelo qual, a qual, os quais ou as quais. Então, vamos lá. Os pronomes relativos, eles se dividem em dois grupos. Os variáveis, que são o qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, que é o que, quem, onde e aonde. Como o próprio nome já diz, né? Variáveis, por quê? Porque eles sofrem alteração para masculino, feminino, singular e plural. E invariáveis porque ele não modifica, tem uma única forma. Vamos lá. Os pronomes relativos, que, como a gente já falou, ele pode ser substituído pelo qual, a qual, os quais e as quais, né? E também, nós não falamos ainda, ele vai se referir sempre a pessoas ou coisas. Ele vai retomar o termo anterior e esse termo anterior vai ser sempre pessoas ou coisas, certo? Como exemplo, o garoto que conheci é legal. Eu tenho o que. Vamos ver se ele é um pronome relativo. Ele está se referindo a um termo anterior, ele está substituindo um termo anterior. O garoto que conheci. Esse que aqui, eu conheci quem? O garoto. Então, o que, ele está retomando o termo garoto e ele pode ser substituído pelo termo qual. O garoto o qual conheci é legal. Portanto, ele é um pronome relativo. Quem vem sempre antecedido de preposição, pode ser o de, pode ser o a, certo? E ele retoma somente pessoas, diferentemente do que ele não se refere a coisas. Como exemplo, o garoto de quem te falei é meu irmão. Eu tenho quem aqui, que está se referindo ao termo anterior, garoto, né? E eu posso substituir por o qual, junto com a preposição de, fica do qual. Eu falei de alguém, eu falei de quem? Do garoto. Então, o garoto do qual falei é meu irmão. E o pronome o qual retoma pessoas ou coisas.
Por exemplo, o jovem o qual estuda no 3º ano ganhou o concurso de poesia. Quem foi que ganhou o concurso de poesia? O jovem, no caso, o qual está retomando o termo que é o substantivo jovem. E por fim nós temos os pronomes relativos onde e cujo. O pronome relativo onde, pessoal, ele sempre vai retomar lugar, somente lugar. Olha o exemplo. Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia declarações de amor. Eu tenho onde, vamos ver se onde ele está se referindo a que palavra. Ele escrevia onde? Um perfil dedicado a Ana. Será que perfil é lugar? Não. Então eu posso usar esse onde? Posso não, porque eu não tenho um lugar. E o pronome relativo onde, ele só se refere a lugar, lugar físico. Então não pode. Vamos ao exemplo 2. Quero viajar para uma praia bonita e tranquila onde possa curtir minhas férias em paz. Esse onde está retomando uma praia bonita e tranquila. E uma praia bonita e tranquila é um lugar. Portanto, aqui o onde é um pronome relativo. Cujo liga dois substantivos e estabelece uma ideia de posse. O pronome relativo cujo e as suas variáveis, cujo, cuja, cujos, cujas, ele vai sempre ligar dois substantivos e vai estabelecer entre eles uma ideia de posse. Como exemplo, nós temos: foram cortadas as árvores cujos troncos estavam podres. Eu tenho aqui cujos. Cujos está se referindo a quem? Árvores e troncos. Por quê? Ele está ligando a expressão árvore e tronco e está dando uma ideia de posse. Os troncos pertencem às árvores. Então, eu tenho aqui os troncos das árvores. Logo, cujos aqui é um pronome relativo. Beleza, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.